Olá, olá, pessoal. Vai início, então, mais uma sessão da nossa leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. Hoje nós vamos ler os capítulos 8 e 9, não é isso? Agora eu já me perdi. 9 e 10. 9 e 10, perdão, 9 e 10. Não, é 8, 9 e 10, não? Eita. Não, é 9 e 10, não é? 9 e 10, 9 e 10. Matheus, bota um pouco de angu para esse cachorro aí, para ele sossegar. Não é meu, não, acho que é do Edilson. Mas é isso, são os capítulos 9 e 10, isso mesmo. É o capítulo sobre o sul do Luar. Isso. Então, é o capítulo sobre o sul do Luar, de fato, e, portanto, começa na página 99. Acabei de confirmar aqui na descrição do vídeo. E que é capítulo 8. Exatamente. É muita fanfarronice. Mas vamos então. Que ficou na última semana, se eu não me engano. Isso. Foi. Bom. Tu vai fazer aquela apresentação da região, Thiago, lá no Atlas? Se vocês quiserem colocar de início, eu vou abrir aqui o Atlas, sim. Então, beleza. Eu já projeto. Alguém tem algum comentário inicial sobre a capítulo 8? Bom, eu não tenho. Então, um comentário que eu já faria, né, e que me parece interessante, é que essa região seria ali englobando o que a gente costuma chamar de França, né, e me chamou muita atenção, né, nessa perspectiva, de como aqui ele dá uma outra variante de como que é diferente daquela que ele trabalhou no primeiro capítulo. Então, no sentido de que, mesmo o dito modelo clássico, né, que é o modelo francês, ele próprio encontra variações internas, e ele deixa isso bem explícito aqui. Então, como esse modelo clássico, ele não é, enfim, parâmetro de muita coisa. O modelo clássico, na verdade, remetia a um contexto geográfico bem específico, a região entre o Reno e o Loire, né? A região a sul do Loire, que seria o sul da França atual, o quadro já é bastante diferenciado, né? Então, o modelo típico não é um modelo exatamente francês, é um modelo das regiões do que era o norte francês nesse contexto medieval, né? Que seriam as regiões originais de implantação franca, né? Ou seja, as tribos francas ali se mantiveram ali desde da primeira vaga de penetração, né? A partir de 406, as tribos permanecem acantonadas ali na linha do Reno, e foi ali, inclusive, que o Clovis começou a trajetória dele, né? Ele começa unificando as tribos francas de Salles e Ripoille, situadas ali no curso do Reno, e inicia a expansão dele em direção ao sul, quando ele vai confrontar os visigodos, né? Então, a ideia de uma região clássica, menos francesa, era sobretudo essa região entre rios aí, porque, inclusive, ela teria potencialmente muita relação com essa presença mais marcante dos francos nessa área, né? Uhum. Essa aqui acho que seria, grosso modo, a região do Languedoc, né? Da língua de Oio, né? Sim. Distinção à região do Languedoc, né? Da língua de Oc, mais ao norte. E é interessante uma breve referência que ele faz aos bascos aí, né? Sim. Porque essa região avança, né? Pelos Pirineus franceses, que viriam a ser os Pirineus franceses, né? E chega, portanto, até a região basca, né? Uma parte do País Basco faz parte do território francês, né? No capítulo. Não pode seguir, Mário. Não, é que ele faz a referência que os bascos, ele não inclui os bascos nesse quadro que ele vai estabelecer, né? Uhum. E fazendo a referência de que os bascos, assim como haviam sido anteriormente resistentes ao Império Romano, foram também na extensão à penetração do regime senhorial, né?
aquela referência que a gente tem que, grosso modo, mesmo depois da implantação mais generalizada do regime, né, ainda assim alguns bolsões permaneceram, né, como alheios à sua implantação mais rigorosa, e esses bolsões parecem ter, sobretudo, regiões montanhosas, né? Ali na região dos Pirineus, na região cantábrica, também nas regiões dos Alpes suíços, né? Portanto, parece que as áreas montanhosas foram as áreas em que, mesmo depois da generalização do regime, ele não penetrou ou penetrou de forma muito limitada. João Bernardo soube levantar isso. Desculpa, Thiago. Não, vai lá. O que eu ia dizer era muito breve. É que no capítulo 9, na sequência, ele engloba já parte da Catalunha, né? Na análise dele. Então, seria mais ou menos, aqui a gente está vendo aqui... Mas perdi o Loire, né? E o sul seria mais ou menos essa região aqui que eu estou circulando. Essa região verde aqui, ó. Isso. Essa região verde da Gasconha. Isso. A Septimânia, a marca de Espanha, né? Marca de Espanha só depois da conquista carolíngia, né? A referência sim, aí, sim, ó. Sim. Essa referência aí, Roncesvalles, 778, é a referência famosa que vai dar origem a uma canção de gesta famosa, que é a canção de Rolando, né? Quando a retaguarda do exército carolíngio foi atacada por bascos e o duque, acho que era duque, ou conde, duque, acho que duque Rolando, foi morto, né? A retaguarda foi alvo de uma ação de emboscada dos bascos e o duque Rolando foi morto. Só que 200 anos depois, mais ou menos, não, 200 não, acho quase 400 anos depois, acho que ela é escrita no 12, a gesta, quando é escrita no 12, os bascos já não são referidos, mas sim os muçulmanos, né? Ter um confronto aí de cristãos e muçulmanos, aí no desfiladeiro aí de Roncesvalles. Bom, vou remover aqui então o mapa para a gente seguir. Fala, Matheus, você ia comentar? No comentário acerca do que o Mário colocou sobre os bascos, né? Acho que lá no capítulo sobre Itália, o João Bernardo levanta essa questão do refúgio, né? Do campesinato dependente em regiões de difícil acesso, como Alpes, etc., como uma forma de resistir a essa assimilação, mas que, ao mesmo tempo, ela indicava uma fratura, né? A necessidade de se refugiar em regiões assim indicava também uma fratura, até pela dissolução de uma suposta ou coalizão entre o campesinato dependente. Acho que a sorte aí dos bascos talvez seriam uma comunidade meio que inteira, uma região de difícil acesso, né? Eu não tenho muita leitura sobre a região, sobre o povo, mas é um caso bem interessante, né? Tanto que ele levanta do Império Romano, quanto a assimilação, a resistência à assimilação do regime senhorial. Eu acho que o regime senhorial é um regime, acho que essencialmente dependente e referenciado na atividade agrícola, né? A agricultura é a fixação, né, a rigidez da fixação à terra que a agricultura supõe, eu acho que é um mecanismo chave das formas de dominação que o regime senhorial supõe, né? Eu acho que as regiões de montanha, pela tendência de predomínio da pecuária, né, de formas extensivas e tudo mais, eu acho que a forma de dominação senhorial tem uma relativa dificuldade em lidar com populações flutuantes, né? Com a transhumância, com o deslocamento sistemático, né? Dos rebanhos. Eu acho que isso também talvez ajude a entender um pouco, né? A dificuldade de implantação desse sistema nessas áreas, porque o estilo de vida talvez crie uma dificuldade comparável maior, né? A criação de mecanismos mais sustentáveis de exploração, né?
Talvez haja aí até alguma relação, porque eu não sei como é que isso está na bibliografia atualizada sobre o mundo romano, né? Eu posso me arriscar a falar uma enorme besteira, mas alguns anos atrás, quando se explicava os limites da expansão romana, um dos aspectos que era mobilizado por alguns autores era que a dificuldade de Roma de incorporar regiões ainda caracterizadas por uma economia de base nômade, ou essencialmente nômade, né? Inclusive uma economia marcada por excedentes muito limitados, né? E que Roma teria tido dificuldade de incorporar essas áreas, até pela perspectiva do que representaria em termos de investimento, né? Ou seja, a transformação necessária para submeter essas áreas a um sistema produtivo que viabilize uma arrecadação sistemática de excedentes seria um custo considerável para o processo de conquista, né? Isso explicaria, por exemplo, o norte todo da Bretanha, que não foi incorporado, porque ali viviam grupos tribais ainda nômades, né? Pictos, escotos, né? Que viviam muito mais ainda de caça e coleta, e alguns especialistas falavam até na perspectiva de que Roma teria noção de custo relativo de conquista e incorporação. Que algumas áreas demandaria uma transformação tão radical, né, da população econômica local que Roma evitava, né, que isso dificultava a incorporação, né? Ao contrário, áreas onde já havia sociedades hierarquizadas, função regular de excedentes, Roma se sobrepunha ali, né, e lidava de forma mais tranquila com esses nexos locais, né? Enfim, corta aí. Eu acho que esse... Pode falar, Thiago. Não, só para complementar, acho que esse elemento aparece muito naquele livro do James Scott, né? Acerca dos grãos e da formação dos primeiros estados, né? Então, essa dinâmica sistêmica de um mundo pautado, digamos assim, na agricultura e um mundo pautado na caça e coleta, seria uma chave de articulação e que dificultaria muito o processo de desenvolvimento dos primeiros estados. Se a gente pensar e articular isso, a dificuldade desses aristocratas, e aí, tratando em específico desse caso aqui do sul do Loire, a dificuldade desses aristocratas de enquadrar esses, digamos assim, que se dedicavam à pecuária, era muito difícil, né? Principalmente nessa zona de montanha. Tanto que eu acho, um dos argumentos do João Bernardo aqui é que, acho que está na primeira ou segunda nota de rodapé dele, é que o controle muçulmano aí era muito restrito, justamente porque os muçulmanos decidiram, não sei se decidiram ou não puderam, avançar no controle dessas populações bascas, né? Inclusive, esse é um dos argumentos do nacionalismo basco, né? Essa autonomia quase que, digamos assim, como uma essência do povo basco, né? Imemorial. Um povo que jamais foi submetido, né? Ou que lutou muito para que fosse submetido. É interessante nesse sentido. Mas aqui, Mário, eu acho que é fundamental aquela lógica do cereal mesmo, da sociedade baseada no cereal. Que o próprio Bernardo toca, né? O Eduardo está lembrando aqui no chat que o próprio João Bernardo tem um artigo publicado na revista do Niep Marx, né? Sim. Em que ele trata justamente da interseção histórica entre a cristalização do Estado e em regiões em que se desenvolveu a agricultura, né? Especialmente a agricultura de cereais, inclusive, né? Mais do que qualquer outra, e sobretudo mais do que a pecuária, ligada às savanas, né? Principalmente. Em íntima relação com o potencial de controle de estoques, né?
que os cereais, sobretudo, permitem. De estoque. Eu lembro que os argumentos do James Scott iam nesse sentido. Estoque, visualização, né? Capacidade melhor de visualizar, no caso de necessidade. De deslocamento, o cereal seria muito mais fácil para ser deslocado. Então, nesse sentido, me parece bem razoável essa proposição. Eu queria destacar uma passagem. Eu acho que Edilson tinha uma coisa para falar. Desculpa, Edilson. Sim. Pensando, escutando vocês, estava lembrando do Mouton, que também segue nessa linha em algum nível argumentativa, destacando, além de tudo, a dificuldade geográfica de extinção por vezes. Né? Ele não trata em termos de regime senhorial, não é o fundamento dele, mas é um cara, inclusive, que a sua tese está muito nesse sentido, de estudar as comunidades rurais, sobretudo na região francesa dos Alpes. Né? Ele chega a comentar que no século XIV ainda existia uma relativa autonomia de diversas comunidades rurais dessas regiões pela dificuldade objetiva de acesso. E parece, em algum nível, razoável imaginar isso. Né? Ou seja, o quão dobrar, inclusive, nesse sentido da natureza, tem lá suas dificuldades. Até porque, sei lá, se a gente pensar que hoje, né, Rio de Janeiro, século XXI, cai uma gota d'água, já fica uma merda subir a serra, né? Então, não sei a que nível essa natureza também se impõe e faz, inclusive, não valer a pena em algum nível, né? O senhor submeter em algumas regiões. Mas, para além disso, eu queria destacar na página 103 para vocês uma coisa que eu achei curiosa. Sobretudo lá na parte C, quando está falando da relação de regime senhorial e campesinato dependente. Bem no primeiro parágrafo, diz ele: confirma-se a existência de muitos camponeses independentes, podendo mesmo, pelo menos na região de Bordeaux, agrupar-se em aldeias. Mas isso não significa que este grupo possuísse qualquer força social. Ao longo desse recorte geográfico que ele está tratando, ele está destacando como o campesinato, ele vai continuar falando isso no parágrafo seguinte, está atravessado lá pelas suas diferenciações sociais. Mas o que eu achei interessante lendo esse trecho? Inclusive, acho que já foi, posso estar enganado, ponto para alguns historiadores, né? Parece que o agrupamento físico era o pressuposto para uma articulação e a força da comunidade. E pelo que eu entendi dessa discussão de João Bernardo, não necessariamente. Ele parece argumentar que esse campeonato estava tão atravessado de diferenciações sociais que, ainda que articulado em aldeias, com algum dado de articulação geográfica, ainda assim não se configurava como força social frente aos senhores em algum nível. E aí queria ouvir de vocês o que vocês acham disso. Se é por essa linha, vocês leram de maneira diferente. Olha, Edilson, eu li mais ou menos nessa via, porque até agora, dessas variantes que a gente leu, um dos argumentos que o João Bernardo volta com uma grande recorrência, eu diria, é os níveis de riqueza diferenciados ou assimétricos dentro da comunidade camponesa. E aí, potencialmente, se a gente puder assim, avançar aqui uma hipótese, quanto mais agrupado esse grupo de camponeses, essa comunidade camponesa, potencialmente, ela teria mais e mais conflitos, né? Então, um habitat disperso, se a gente pensar naquela ideia espanhola de comunidade de vila e terra, né, em que eles teriam uma dispersão em um lugar central, né, que articula, talvez nesse sentido, não que não tivesse assimetria, mas talvez potencialmente as tensões diminuiriam, não sei. Certo é que o argumento central dele passa por isso, né? A assimetria de riqueza interna do campesinato vai gerar fraturas absurdas. E aí, é óbvio, eles estando dispersos ou concentrados, essas fraturas vão digamos assim, se manifestar em algum momento. E aí eu posso pensar, por exemplo, num habitat disperso, talvez o Eduardo tenha visto isso muito mais lá nos exemplos da arqueologia. Mas aí eu posso imaginar num habitat disperso
o nível de disputa que havia entre esses camponeses pelos recursos dos bosques. Como é que isso era regulado, quem regulava, a comunidade regulava, se existia assimetrias dentro da comunidade, esses mais ricos, esses camponeses mais abastados, provavelmente tentariam controlar esses recursos, ou limitar os melhores recursos para eles, né? Não sei. Os potenciais de conflito aqui são diversos. Eu, pelo menos, eu li dessa maneira. E aí, claro, tem um outro ponto aqui que também me ajudou nessa leitura. Foi a desestruturação do que ele chama de uma família largada camponesa. Acho que esse também é um ponto-chave. Pelo menos foi a maneira como eu li. Eu acho que há na historiografia níveis consideráveis aí de contradição em torno desse elemento. Tá? Eu tenho a impressão que o João Bernardo aqui está tratando da existência, nessa altura, da aldeia como elemento de expressão, de um vigor da comunidade, né? Um elemento de expressão de uma capacidade, uma base, de uma capacidade de articulação, né? Muito em função da lógica de que a aldeia era, nesse nível, a expressão da família largada camponesa. Né? A perspectiva nessas referências, acho que pelo menos as mais antigas, né, é que essas aldeias, essas comunidades se formavam, na maior parte dos casos, como expressão e manifestação da família camponesa largada. Tá? Se ela já tendia, em termos de moradia, né, de formas de ocupação, a unidades celulares, né, de família nuclear, a contiguidade espacial de ocupação era expressão dessa ideia, né, de que cada unidade familiar se ultrapassava em função das correlações de vizinhança com parentes. Né? Era a parentela camponesa que se reunia na constituição dessas aldeias. Né? E a perspectiva como eu disse, né, de que, na medida em que isso a família estendida, ela é primariamente vista como um elemento de resiliência camponesa. Né? Agora, resiliência essa que pode, né, uma das possibilidades da sua desagregação é justamente o fato dela estar atravessada já por hierarquias, por desigualdades consideráveis, né? E que possa estar, portanto, sistematicamente fraturando essas comunidades. Né? Isso, para o caso ibérico, é muito referido, né? No sentido de que, em certas situações, parece que as estratégias senhoriais implicaram, inclusive, que os senhores estabelecessem contatos dentro das aldeias já fraturadas com famílias mais pobres, né, se relacionassem com elas, estabelecessem laços pessoais com essas famílias e, por intermédio delas, penetravam na lógica aldeã. Né? Aquele famoso sistema de profiliação que foi muito corrente na Península Ibérica, no norte, seria expressão disso. Né? Agora, por que eu digo que há perspectivas contraditórias em relação a isso? Que, por outro lado, né, os franceses, aí acho que sobretudo o Edilson pode tratar disso, né, a historiografia francesa, quando advoga a tese lá da Revolução Feudal, né, trabalha muito com a perspectiva de que a concentração dos camponeses em aldeias foi um mecanismo-chave da dominação senhorial, né, no que o Toubert chamou lá de encelulamento, né? E, ao contrário, portanto, as aldeias, quando se constituem, a partir do ano 1000, nessa perspectiva, elas são muito mais um elemento de dominação aristocrática do que, ao contrário, de expressão de autonomia e de resiliência camponesa. Pelo menos segundo essa tese da Revolução Feudal. Né? Então, não sei, acho que há uma certa contradição aí, né, de perspectivas. Eu não sei se a ideia de que a aldeia é a expressão de resiliência, sobretudo, né, nas aldeias na Alta Idade Média, né, se a penetração do poder senhorial suprime em algum nível, reduz em algum nível, a partir do ano 1000, esse caráter resiliente da aldeia, para se constituir novamente depois. Não sei exatamente, acho que esse é um tema, para mim, meio nebuloso às vezes, né?
porque as leituras podem ser muito diferenciadas aí, né? Na arqueologia isso aparece bastante no debate que eu pelo menos acompanho para a Península Ibérica, a crítica dessa ideia de que a aldeia como produto da ação senhorial tem sido, e portanto, característica da Idade Média Central, períodos mais avançados, criticado pela arqueologia porque, e mesmo pouco que eu conheço, no sentido mais geral, né, da Europa Ocidental como um todo, de fato as aldeias são prévias à chamada Revolução Feudal, né? Essa ideia tem sido muito criticada ultimamente. E sei lá, eu tenho um pouco, pelo menos as leituras que eu faço, tem apontado um pouco nesse sentido, de que a forma de um assentamento não é o elemento primordial para saber qual é o estatuto jurídico ou de dependência ou independência daqueles que habitam aquela determinada região. Enfim. Eu acho que tem um outro elemento que é pensar que. Acho que é uma questão meio que a priorística, né? De pensar que necessariamente uma família largada seria harmoniosa em si. Como se não houvesse nenhum nível de tensão dentro dessas famílias. E muitas vezes o que a documentação acaba revelando é que esses níveis de tensões intrafamiliares eram maiores até do que entre unidades produtivas. Não sei, eu acho que esse é um dado que está dado e que talvez não faça mais sentido, né, a partir dele. Eu não sei. Eu acho que dizer que tem tensão interna não significa também dizer que ela não possa, em situações diversas, se manifestar como um bloco em relação à força do exterior. Né? Porque essa é a questão. Eu acho que ela pode estar atravessada por níveis diversos de potencial de tensões internas, né? Em função de aspectos diferenciados. Agora, ela também pode, no entanto, em relação a forças externas, em grande parte, atuar como um bloco coeso, no que se refere à disputa com forças externas que pretendem ali se manifestar. Agora, é razoável imaginar, ou pelo menos as referências que eu tenho desses processos no Norte Ibérico, até mais à frente do que o período que a gente está, vão nessa direção, né? De que os senhores, na medida em que... Ali o caso seria inclusive esse, né? Como é que os senhores quebraram a resistência, né? O bloco, o nível de coesão que ainda existia nas aldeias. E com esse expediente da profiliação, eles quebraram, sobretudo, entrando em relação direta com as famílias mais empobrecidas. E aí já, né, como expressão já das hierarquias internas, as famílias que vão, de alguma forma, vão perdendo capacidade de participação na coesão coletiva, vão perdendo capacidade de encontrar apoio dentro da própria comunidade, começam a se dobrar ao potencial de proteção representada pelo senhor. Né? Eu acho que a gente não está muito longe, em termos de lógica, daqueles fragmentos, daqueles documentos que a gente encontra um pouco por toda parte nesse contexto da Alta Idade Média, né? Em que um famoso, que é sempre muito referido, que é lá o do tal sujeito que se declara incapaz de prover a sua própria subsistência, né? Mas se diz ainda livre e se propõe, então, se colocar sob a proteção de um senhor para receber dele como contrapartida manutenção, subsistência. Né? Eu acho que sobretudo, o surgimento de indivíduos desse tipo, né? Ou de famílias representadas por indivíduos que se declaram incapazes de prover a sua própria subsistência. Né? Eu acho que a questão é essa: o nível de fratura dentro das comunidades pode implicar que, para parcelas dela, né, o que o conjunto da família representa em termos de solidariedade e de apoio pode ir se perdendo e se degradando, né, a ponto de, em situações extremas, que eram cotidianas na vida rural dessa época, né, em momentos de dificuldade, acabava que o poder senhorial das redondezas começava a se manifestar como uma alternativa, né?
de suporte, né? Agora, um suporte do qual derivava a dependência e a submissão. Né? Primeira coisa que eu lembro é da sua aula lá no primeiro período, aquele exemplo do Bertério. Eu, É um Bertério, deles. põe a É um corda no deles. pescoço. Não, inclusive, se quiser... Ficou não marcado. tem como... Aqui não é como o outro. Eu estou com um fragmento aqui, eu poderia até apresentar, mas não sei como é que faz isso por aqui. É só compartilhar a tela. Ou então manda pro Thiago. É só você compartilhar. Deixa eu ver se eu... Vai falando que eu vou ver se eu acho ele aqui. Eu usei na aula de ontem. É o Bertério, muito bom. O Bertério e o Milagre do Godo são as marcas registradas do Mário. Não é o Milagre do Godo, não. Eu lembro da esposa, acho que é Ermengarda, alguma coisa assim. Ficou marcado pra turma aqui, esse exemplo aí. Pois é, que miséria, né? Pô, desculpa aí. O importante é que você sobreviveu e tá com saúde, né? E nem desistir de medieval, né? Tá vendo? E tá com saúde. Isso aqui é importante. Deixa eu ver. Vamos falando aí, gente. Enquanto o Mário verifica aí o fragmento, eu queria chamar a atenção a vocês que eu acho que esse é um ponto importantíssimo desse capítulo que o João Bernardo mobiliza, na página 104, no último parágrafo. E aí diz ele, em que medida a deteriorização geral da situação da maior parte dos camponeses dependentes foi acompanhada pela elevação do estatuto dos mais abastados? Algumas referências de especialistas parecem dar a entender que elementos mais afortunados não caíam em dependência, mas entravam numa forma de clientela ou de fidelidade doméstica junto ao Senhor. E aí depois ele vai continuar, inclusive, chamando a atenção às dificuldades de tatear a diferenciação social desse grupo. Eu acho que isso aqui é muito importante. Inclusive, queria ouvir vocês, que parece que se diferencia de alguns casos que ele requisita nos capítulos anteriores, porque em alguns ele pareceu destacar, João Bernardo, né, que havia um processo de senhorialização das camadas mais abastadas. Aqui, pelo menos nessa apreensão inicial que tive, é que esses grupos entram em redes de domesticidade, mas não necessariamente tornam-se senhores. E aí, por que acho que essa temática é importante, né? Porque acho que, e ele trabalha ao longo da obra até aqui, inclusive, regime senhorial requisita os seus meios objetivos de realização. E um deles são esses laços de pessoalidade, né? A capacidade do senhor se fazer presente nas diversas localidades requisita um conjunto de intermediários, né? Agora, qual a natureza social e política desses intermediários? Inclusive, em outros momentos a gente já discutiu isso, né? Seria uma espécie de classe média, muito entre aspas. Parece que João Bernardo não aponta para esse sentido. Mas há diferença em serem senhores e não serem senhores? Eu acho que esse é o ponto de contato entre as comunidades de senhores que é importante de ser requisitado na análise, né? Não sei o que vocês pensam a respeito. Eu achei aqui que é que eu... Tá sem som, Thiago. Põe aí, Mário. Compartilha aí, Mário. Depois a gente comenta o que o Edilson falou. Enquanto a gente está pensando aqui no que o Edilson propôs como questão. Na parte de baixo da tela, Mário, tem aqui o share screen. E aí, qual dos três? Deve ser, deixa eu ver aqui. A do meio? Janela do aplicativo, sim. Janela do aplicativo, e aí você escolhe o aplicativo que você quer compartilhar, que suponho que seja um Word ou PDF. Vai abrir aí. Vai estar aberto o site do Botafogo, aposto. Tá aparecendo aí? Não, agora tá carregando.
Tem que aumentar um pouquinho. Agora ficou bom. Foi. Então, essa fórmula de encomendação aí de número 3, que é uma forma franca, né? Reunida da Monumenta Germânia, fórmula no sentido que era um rascunho de um documento, né? A ser preenchido nesses colchetes com os nomes dos intervenientes na relação, né? E aí você tem a referência que eu fiz, né? O indivíduo divulgando, declarando de si a incapacidade de se alimentar e se vestir, né? E ele pede, então, a referência aí apela para a piedade, pede para entrar no Mundoburdos, para entrar na proteção, né? De uma família senhorial, né? E, portanto, daí decorre, a partir daí, a perspectiva de que da proteção vai derivar a concessão de condições de subsistência para aquele que alegava não ser capaz de fazê-lo, né? E aí justamente a questão é essa, né? De onde derivam, né, situações como essa, né? Quem são esses livres que declaram de si um tal nível de empobrecimento, né, que expressaria a sua incapacidade total de garantir a sua subsistência, né? A ponto de, por intermédio de uma ação como essa, caírem na dependência senhorial, né? Quer dizer, essa parece ter sido uma das vias, portanto, da expansão dos vínculos de dependência nesse contexto, e o que se imagina é que indivíduos desse tipo fossem membros de um campesinato livre, empobrecido, né? Que parecem estranhos a qualquer forma outra de solidariedade que os apoiasse, né? Em condições difíceis. É isso. Então, volta lá para a questão do Edilson, né? É sobre o campesinato dependente, né? Pois é uma questão que acho que vira e mexe, acabo me deparando também, claro, né, para baixo da Idade Média, mas não sei, essa questão do campesinato dependente, ela coloca diversas questões, principalmente essa passagem que você levantou agora, Edilson, de setores do campesinato dependente que não necessariamente caíam num vínculo de dependência, mas também não passavam por um processo de vassalização, né? Então, qual era o papel desses setores, né? Acho que é uma provocação interessante. E aí, infelizmente, o João Bernardo não consegue, ele fala, né? Não encontra traço de qualquer relação desse movimento, né? Nas obras que ele está levantando aí para, enfim, construir esse estudo de caso. Mas eu não sei como é que talvez o Dudu e o Mário, que estudaram a Idade Média em particular, até mesmo o Thiago, né, e o Edilson na Idade Média Central, não sei como é que esse tema aparece para vocês, porque para baixo da Idade Média ainda é um tanto confuso, ainda que tenha um processo desse campesinato independente, uma mudança na lógica, né, de exploração já no final da Idade Média, que o campesinato independente vai ter um papel aí bem ativo, mas eu queria saber como é que vocês encontraram na pesquisa de vocês essa questão do campesinato independente, porque de fato, como eu disse, colocou, parece um setor mediano, uma classe média do campesinato, não sei. Não, o que parece é justamente isso, que camadas superiores vão sendo cooptadas de alguma forma, né? Então, no caso que eu estudei lá na Península Ibérica, o que parece que isso acontece com doação de presentes, enfim, que parece que pode ser que fosse um mecanismo parecido, ainda que ele não indique aqui na maneira através da qual se dá. Mas o que parece indicar é essa questão da formação de laços de clientela, né? Então, ainda que não fosse de fato uma dependência dessa camada superior, ele se vincula ao Senhor de alguma forma intermediária, né? Fiel de alguma forma.
Assim, esse encaminhamento aqui é muito similar com o encaminhamento que é dado para explicar a origem da cavalaria vilã em Portugal. Seriam setores muito abastados do campesinato, que não conseguem ascender ao nível da nobreza, mas já se desligaram em algum nível da produção direta, inclusive tendo mão de obra de cabaneiros trabalhando para eles, né, no regime de soldada. Essa passagem em específico me lembrou muito algumas referências que o Astarita faz no livro dele, Do Feudalismo ao Capitalismo. Ele tem um capítulo em específico em que ele trabalha a cavalaria vilã. E ele faz uma crítica a essa concepção de que essa cavalaria vilã seria uma classe média, intermediária entre senhores e camponeses. E diz que essa cavalaria vilã pertenceria a uma outra formação socioeconômica, que estava em surgimento naquele período. Isso é uma grande discussão, né? Enfim, o Astarita não é a posição mais aceita na historiografia espanhola, mas é uma possibilidade da gente entender o deslocamento que esses setores enriquecidos do campesinato acabam fazendo, até em função de não conseguir ascender a nobreza, né? Então, por isso, em grande medida, o Astarita não usa o conceito de classe, simplesmente. Ele usa o conceito de classe estamental, né? Que ele acabou me convencendo depois de um tempo. Mas justamente em função disso, né? Dessa dificuldade de enquadrar essa dinâmica social que está dada ali, principalmente na Baixa Idade Média. Aqui, no caso específico, eu não sei, porque é um período que eu não trabalho com muita regularidade. Mas me parece que a gente também não pode desconsiderar que o João Bernardo está pensando esse campesinato independente numa relação com a realeza, né? Com a monarquia. Então, esse campesinato independente, que a gente pode chamar aqui de enriquecido, é um campesinato que, em teoria, está ligado ao rei ainda, e é a base fundamental para a dinâmica da realeza, e a realeza é fundamental para a sustentação desse campesinato abastado, digamos assim. E aí é mais ou menos como eu estaria lendo, né? Agora tem um elemento chave, que é a última coisa que eu queria destacar, que é o seguinte: mesmo essa cavalaria vilã lá no século XII, XIII, ela vai ter relações de clientela com os senhores feudais. Tá? Então, não tá, ao meu ver, não está muito diferente do encaminhamento historiográfico. Não sei se o encaminhamento histórico concreto foi esse, mas o encaminhamento, como a historiografia tem dado ao problema, tem sido, eu diria, até similar. Eu só queria, como o Thiago destacou essa questão do campesinato e a relação com a monarquia, né, esse ponto que o Dilson destacou para a gente, se a gente for lá na página 112, né, em que ele mantém o mesmo recorte cronológico, mas mantém o mesmo recorte geográfico, mas avança o recorte cronológico, ele diz no último parágrafo da 112: enquanto o camponês independente mantivera primeiro uma relação direta com o rei, a quem devia o serviço da guerra, progressivamente convertido em senhor, esse elo foi se transformando numa relação de vassalagem, que significa que, com o agravamento da diferenciação social do campesinato independente, a função guerreira tornou-se exclusiva dos mais abastados. Por isso puderam passar a exercê-la como vassalos. Então é a complementação do processo que o Edilson estava destacando lá para o século até o século VIII, né? Até o século VIII, que entre o oitavo e o nono ele já se consolida e se desenvolve em outro nível. Então, no caso, em algum nível... Eu acho que essa é uma questão crítica e talvez possa ser, no futuro, esclarecido um pouco mais, talvez, sobretudo, graças ao avanço da arqueologia. Né? Se ele se mantiver, se ele se confirmar, de uma arqueologia menos monumental e mais preocupada com essas estruturas rurais, né? Porque esse é um ponto nevrálgico da questão, mas um ponto
né, ainda muito controverso, porque mal conhecido, sobretudo, né? A gente lida aí com uma questão muito, eu digo nevrálgica, porque é um ponto-chave para a compreensão do processo. O próprio João Bernardo destaca isso aqui, em todos os exemplos que ele estuda. O campesinato independente é sempre uma referência-chave. Né? E nas 12 variantes que ele aborda, ele inclusive antecipa ou posterga a análise do campesinato independente, né, consoante a compreensão que ele tem se naquela variante o vigor do campesinato livre ainda era um elemento distintivo, porque, via de regra, onde era o regime, né, era até então limitado na sua capacidade de expansão. Né? Há variantes outras que a gente já considerou, em que, ao contrário, ele começa pelas relações de exploração, e o campesinato livre é abordado por último, é o último tópico na abordagem dessas variantes, porque, comparativamente, as variantes em que isso ocorre são aquelas em que, na apreciação dele, a dependência camponesa já era um elemento mais vigoroso do que a independência relativa, né, de camponeses livres que ainda existiam ali. Tá? Então, essa é uma variável-chave, tá, para entender não só o processo de expansão do regime, quanto os limites que ele enfrentou, a diversidade da velocidade com que ele se deu e as estratégias de resistência, inclusive, do campesinato. Agora, eu digo que o problema consiste no fato de que esse ponto nevrálgico é um ponto bem mal documentado, né? Porque, via de regra, o campesinato livre aparece na documentação quando a liberdade dele começa a ser colocada em questão, né? Porque é o caso, né? Os inventários dos grandes patrimônios fundiários não têm por que referir os camponeses livres. Né? Quando referem, é porque eles já foram incorporados e, portanto, perderam a liberdade. Né? Então, lamentavelmente, num ponto nevrálgico da questão, a gente depende, como eu disse, de que a arqueologia avance bastante, preservando essa proposição, né, se deslocar daquela arqueologia, daquele anseio de uma arqueologia monumental, para fazer, ao contrário, a arqueologia, né, das áreas rurais do Ocidente, porque talvez só a partir daí a gente vá reunindo elementos com indícios mais precisos de como era a existência desses grupos, né? Sem, digamos, sem o enquadramento documental, inclusive, que o controle aristocrático impõe, né, a cada um deles. Agora, esse é um elemento chave que ele sistematicamente aborda, né, que não dá para pensar na comunidade camponesa como uma entidade igualitária, coesa, né, resistindo de dentro, né, em função desse igualitarismo e dessa coesão, né, herculeamente às pressões senhoriais. Tá? As comunidades não estavam isentas de tensões internas, de contradições internas, tá? Que foram, portanto, a gente pode imaginar, uma condição importante para o próprio potencial de dominação aristocrática. Tá? É razoável imaginar que quanto mais fraturadas as comunidades, tá, tanto mais fácil a expansão do regime. Por quê? Porque o regime se montava de dentro da própria comunidade. Tá? É a questão que foi abordada já na sua época por Abílio Barbeiro e Marcelo Virril para o norte da Península Ibérica. Tá? Quando ainda se discutia a questão se o feudalismo, como entidade histórica, era obrigatoriamente fruto de uma fusão romano-germânica, os dois já destacavam, olha, mas aqui no norte ibérico, onde aparentemente a presença romana foi limitada, o feudalismo não surgiu aqui como resultado de uma síntese, ele surgiu aqui como expressão da transformação das próprias estruturas tribais. Foram transformações internas às comunidades que criaram, que viabilizaram o desenvolvimento do regime. Então, uma ideia de que nem sempre, inclusive, era um senhor de fora que adentrava e dominava, né?
por vezes o senhor nascia potencialmente dentro da própria comunidade, né? Rigorosamente falando, se um aristocrata na época era alguém que dominava terra e homens, né, se as relações internas de uma possível horizontalidade intrafamiliar, essa horizontalidade vai se degradando e vai se verticalizando. Quando se verticaliza, você tem camadas superiores dessa grande família rural que impõem relações de dependência com as camadas inferiores. E se assim está aí constituído um senhorio, né? Quer dizer, as próprias aldeias puderam se transformar em senhorio, no movimento interno, né? Resultado das próprias hierarquizações internas. E acho que essa é uma questão. Hoje se lembrou aqui, acho que foi o Tiago, né? Que lembrou do Scott. O Scott, um dos livros do Scott, ele estuda lá, bom, acho que quase todos os livros, ele estuda comunidades camponesas do Camboja, né? E um deles, eu me lembro que me marcou muita leitura, porque ele começa tratando de uma espécie de marginal interno à comunidade camponesa. É um camponês muito pobre, paupérrimo, né? Ele fala, inclusive, parece que ele começa de uma forma bem etnológica, né? E ele começa relatando o impacto que foi para ele, que pouco tempo depois de ter chegado na aldeia, um dos filhos desse camponês paupérrimo morre e ele não tem condição nem para arcar com os funerais, né? Então ele começa a tratar dessa família que disse que era marginal porque ele era motivo de chacota na aldeia, né? Não merecia nenhum respeito, né, dos outros aldeãos, principalmente dos mais ricos, era tido como um vagabundo, que não gostava de trabalhar, que não se dedicava, né, a arar os seus próprios campos e tudo mais, né? E ele mostra ali muita da tensão interna à aldeia, né, onde chega a haver párias desse tipo. E a gente tem os registros medievais dessa mesma natureza, né? Em Portugal, lá que o Tiago estuda, os cabaneiros, né, vão um pouco nessa direção, né? Aparentemente são membros bem empobrecidos da comunidade, que às vezes não dispõem de lote nenhum, ou de lotes minúsculos, dos quais não conseguem tirar sua subsistência, vivem, portanto, muito mais do que conseguem obter nas áreas incultas, né? Enfim. Avançando para o capítulo 9, gente? Tá mais do que na hora, né? Acho que sim. A gente já fez alguns comentários do capítulo 9, mas assim, acho que só para a gente tentar dar um fechamento aqui, sem passar absurdamente de uma hora, como a gente foi fazendo. Tem um elemento... Acho que em Minas Gerais, quando ele divide uma variante em 2 períodos, invariavelmente é para mostrar a aceleração do processo de transformação de um período para o outro, né? Não há nenhuma variante que ele divida em 2 contextos, né, em 2 fatias de duração, em que ele tenha mostrado em que o regime recuou, em que a tendência recuou, né? Todas elas vão no sentido do avanço sistemático do regime. No primeiro período, os indícios ainda são muito incipientes, mas, via de regra, no segundo, o processo se solidifica. A tendência em todo o livro é essa. Dando spoiler, né? Não é spoiler que vocês chamam? Isso. É isso aí. Tem um elemento aqui que eu queria destacar. Na verdade, é mais uma dúvida mesmo do encaminhamento que ele deu. Na página 106 para 107, o João Bernardo diz assim: contrariamente, porém, ao que sucedia no período anterior, era agora geral a toda a zona a redução do número de escravos domésticos, que foi ultrapassado, pelo menos em várias regiões, pelos dos escravos casados. Ok, até aí, beleza, não tem nenhuma questão. Aí ele segue dizendo o seguinte: o escravismo não fornecia já senão equipas demasiado pequenas, cuja importância diminuiu ao longo do período. Tanto mais que uma parte dessa força de trabalho não podia dedicar-se exclusivamente ao cultivo
e tinha que ser entregue nas lides da casa senhorial. Ok, o encaminhamento que ele dá aqui eu entendi. A questão é que ele não explica o porquê dessa redução do número de escravos. Eu acho que ele não faz isso em nenhum momento. Pelo assentamento, né? Ele chega a trazer, eu não sei se isso Pelo responde. assentamento. Porque parece que é uma questão do escravismo, da forma como ele coloca, Mário. Acho que não é só do assentamento. A sensação que dá é que é o próprio sistema escravista que já não é capaz de fornecer uma quantidade significativa de escravos. Eu falo que é assentamento porque, acho que da perspectiva dele, quando o escravo é assentado, ele muda de condição. Né? Ele não considera um escravo assentado fundamentalmente um escravo, mas já um camponês dependente. Né? Então, assim, até onde eu me lembro, as principais, nas variantes que ele estuda, o recuo para ele do escravismo é a expressão do sistemático assentamento do escravo, que ele não chama mais de escravos uma vez assentados, né? Ele só considera escravos os domésticos, que não são os escravos que trabalham na casa, mas são os escravos que não têm família, que não se autonomizam como família e, portanto, estão inseridas na família, domesticidade do senhor. Quando o senhor o assenta, ele constitui uma família e, portanto, ele sai da domesticidade. Né? Eu acho que essa é a principal razão. Não, beleza, esse argumento ele vem desenvolvendo em todas as variantes. O que me chamou a atenção foi o fato dele dizer que o sistema escravista já não fornecia uma quantidade X. Sendo que ele, a priori, eu não me lembro de nenhuma grande referência dele a essa, sei lá, a suposta crise desse sistema escravista. O Thiago, eu não sei se atrapalha mais ou ajuda, ele vem fazendo desde do primeiro caso, e realmente ele não explicita de uma forma clara, assim, não dedica nenhum ponto a isso especificamente. Mas ele vem trazendo desde o primeiro ponto até agora uma relação entre a diminuição do escravismo, né, da mão de obra escrava, do escravo na família, como parte inferior de uma família, com a questão da mudança da produção. Em que sentido? Ele associa a diminuição, um enfraquecimento, uma diminuição da economia silvopastoril para uma economia mais... uma agricultura mais desenvolvida. E em alguns momentos ele pontua que uma mão de obra escrava, ela pela sua dimensão, ela é incapaz de fornecer os mesmos resultados do que a divisão, né, da propriedade senhorial em casais. E aí eu não sei, talvez uma cobrança de uma tributação, né, as prestações pagas em gêneros, em cereais, em outros gêneros, etc., que demanda uma agricultura mais, vamos botar assim, desenvolvida, talvez esteja associada com essa queda do escravismo, né? Que ele associa a uma economia mais de tipo silvopastoril. Eu não sei, é uma questão que eu tenho percebido ao longo do primeiro caso até agora. Ele não dedica nenhum ponto específico para isso, mas ele faz essa associação de uma mudança de tipo de economia, e aí talvez pelo tipo de prestação que é cobrada, pela forma também que se altera, né, que se comuta esse caráter sócio-jurídico do campesinato. Eu não sei se faz sentido para vocês isso. Porque, no caso, nessa variante aqui em específico, ele mesmo já tinha relatado que as prestações em trabalho eram pouco significativas, né? Grande parte das prestações eram feitas em gênero. Então, pode ser uma via explicar. Bom, se tornou pouco relevante o uso de força de trabalho direto, então aí você aumenta a quantidade de assentamento e, por consequência, você não tem necessidade de avançar para buscar novas fontes de escravos, sei lá, algo assim. Não sei se faz muito sentido, mas... Não, acho que aí vocês não estão desconsiderando uma questão que para ele é chave, ainda que, evidentemente, só se explicite de forma mais evidente no segundo volume. Vocês estão deixando de lado o mecanismo-chave do processo para ele, que é a luta de classe. Né? Vocês estão meio que incorrendo na perspectiva que se critica lá nos franceses de
atribuir aos senhores as decisões e o encaminhamento de qual sistema eles vão criar, vão estabelecer. A perspectiva dele é que, primeiro, as equipes de escravos já eram pequenas, e daí, inclusive, a relação com a economia silvopastoril. Se os senhores ainda não conseguem impor-se a camponeses a ponto de extorquir dele trabalhos, e só contam com uma pequena, com uma reduzida mão de obra escrava doméstica, a capacidade que eles têm de sustentar a exploração direta é reduzida. Eles dispõem de pouca mão de obra, a pequena escravidão doméstica e a inexistência da força de trabalho camponesa que ainda não está submetida. E daí o peso relativo da economia silvopastoril, que mobiliza menos mão de obra, o trabalho ali é menos sistemático e tudo mais. Portanto, à medida em que cresce o controle senhorial, mesmo que ele não se exerça pela exploração de trabalho, quando ele acontece apenas por renda e produto e serviço, o que acontece nesse processo também é a redução da exploração direta. Ela diminui porque o senhor continua sem capacidade de mobilizar mão de obra em suas reservas, e aí ele vive, sobretudo, de arrendamento. Ele extrai renda, sobretudo, de camponeses dependentes que, no entanto, não lhe fornecem trabalho sistemático em corvéia. Eu acho que esse é o mecanismo-chave. Agora, a questão para ele do assentamento, eu acho que o assentamento para ele é resultado fundamentalmente da pressão escravista, da pressão dos próprios escravos. É a questão relativa, por exemplo, às fugas. No fundo, a perspectiva dele é que o assentamento de escravos é a alternativa senhorial a não ver os seus escravos todos fugirem. A única alternativa senhorial à pressão que os escravos realizavam com a fuga era envolver o escravo no processo produtivo assentando no lote. O assentamento era um mecanismo senhorial de conter a resistência escravista expressa na fuga. Ele chega a dizer, para os senhores era ou assentar o escravo ou correr o risco dessa mão de obra se evadir. Portanto, esse é o argumento-chave para ele. O sistema escravista ele já não se reproduz. Aí eu acho que tem outras questões. O escravismo em Roma, eu acho que esteve fundamentalmente associado ao caráter mercantil. A produção tinha um influxo mercantil considerável, em que o próprio escravo era mercadoria. Esse caráter está em um retrocesso considerável. A inflexão mercantil da produção se reduz consideravelmente. A gente tem unidades avançando no sentido da autorreprodução, de um quadro muito marcado pela produção de subsistência. É muito difícil você imaginar a sustentação de um sistema escravista nesse quadro, de produção voltada para a autossubsistência. Eu acho que são elementos que precisam ser considerados aí. Muito bem Os colocado. grandes sistemas escravistas estiveram fundamentalmente associados a algum grau de mercantilização da economia. É verdade. Não, muito bem colocado essa questão. Inclusive, eu lembrei que lá no livro... Muito obrigado, companheiro Thiago. Muito bom. Cara, não, porque... eu fiquei até perdido. Desconcertei o companheiro Thiago. É porque no livro 2, essa questão que você botou, realmente elucidou aqui o encaminhamento dele, porque é algo que não aparece agora, mas lá no livro 2 ele explicita isso, principalmente quando ele analisa as Badalda. E aí ele vai deixar isso muito claro. Então, de certa forma, isso, valeu. É porque acabou que tinha me esquecido desse novo encaminhamento lá do livro 2. De fato. Não, assim, ele chega a trazer isso no 1, acho que depois desse primeiro estudo de caso. Mas, de fato, acho que com essa leitura sincrônica que ele faz, isso acabou escapando. A consideração que o Mário fez é, de fato, essencial no processo. E aí, seguimos? Eu queria destacar, antes disso, e aí um pouco mais longe, é um comentário mais colateral mesmo,
do debate que vocês estão mobilizando. E a gente, em algum nível, tocou isso um pouco na última, já falando na última aula, na nossa última reunião de quinta-feira. O quão não é ingênuo, em algum nível, é bastante interessante e útil a análise da organização dos capítulos, fugindo das fronteiras nacionais, por vezes. João Bernardo começa a caber, sul do Loire, e vai colocar a Catalunha no meio. E isso é um ganho, porque o cara está analisando ali tendências e o conjunto de relações sociais compõe esse regime, e isso me parece ser um elemento distintivo. Até porque a gente se vê constrangido, em níveis diversos, né, a estudar um período sobre o horizonte das nacionalidades, mas que o próprio período, o próprio objeto não as respeita. Isso me lembra sempre como os mapas de história medieval às vezes são mentirosos, né? Você bota lá, desenha a mancha, o Ducado da Borgonha, que lindo, olha só que grande. A dinâmica de reprodução do período requisita uma outra configuração. Aquela mancha em níveis diversos enganosa, porque a realização de um poder de um senhor superior nas várias localidades vai requisitar acordos diversos e, enfim, as suas contradições. Até nas áreas mais clássicas. E acho que a forma como o João Bernardo organiza isso ao longo dos seus capítulos é bastante interessante para a gente. Até porque há alguns momentos bastante constrangedores. Vai falar de Reino da França, Idade Média, dando exemplo que eu trabalho, na Idade Média Central. Como é que você lida com o caso de Flandres? Que está na fronteira, tem dupla vassalidade, ora está no lado do rei da França, ora do lado germânico, inclusive você vai ter um conde de Flandres que vai ser eleito imperador, e aí? Faz parte da França ou faz parte do Sacro Império? A questão me parece diferente nesse sentido. Essas fronteiras não são requisitadas na Idade Média da mesma maneira. E aí a gente se vê constrangido naquilo, né? A gente tem que encaixar a realidade na análise ou a análise que deve expressar os elementos constitutivos da realidade, né? E aí, o mal disso e a encalacada que nos coloca, às vezes, é o que o Mário sempre chama atenção, né? A teoria ser muito mais complexa em face da realidade. A realidade parece pobre, né? Não se adequa à teoria. Só um comentário paralelo, Edilson, que você está trazendo, que é de fato muito interessante. Esses dias eu estava trabalhando, né, com o banco de dados e os locais, né? Os nomes medievais das localidades, enfim. Aí o Matheus está falando isso porque estava chegando perto da defesa, ele está querendo dizer para o orientador que ele está trabalhando. Exatamente, lógico. Vou falar que eu estou assistindo Bárbaros, duvido. E aí eu tava. É uma dificuldade imensa você, às vezes, achar o nome de um lugar nas fontes, no mapa atual, isso é muito complicado. E aí você pega um mapa de Portugal, por exemplo, da Baixa Idade Média, né? Você bota lá, mapa Portugal, Baixa Idade Média, e vem já Portugal do jeito que é hoje, né? Depois do processo da expansão cristã, enfim, muito bonitinho. E aí eu encontrei alguns senhorios, né, na Espanha, que hoje seriam Castela, né? E, tipo, próximos da fronteira, mas algo assim que passa bastante do que seria hoje o mapa de Portugal. E é assim, muito interessante, porque foi o que você colocou, né? Esses mapas, às vezes, eles acabam caindo muito nessa... tanto mentirosa, como você chegou a colocar. E como essas dinâmicas territoriais, elas são muito mais complexas do que a gente costuma colocar, inclusive internamente aos reinos, né? Acho que muitas vezes as jurisdições, patrimônios, senhores, às vezes acabam se chocando. Eu vejo isso muito em territórios florestais, em que se disputa, às vezes, uma floresta está ou não no domínio de um senhor, enfim. E, enfim, foi um comentário mais paralelo, tentando exemplificar um pouco, mas é isso. Nessa questão aí, não são só os mapas medievais que são mentirosos, não. Tem uma galera da geografia, né, que tem trabalhado essa questão dos mapas no ensino de geografia e tem demonstrado o quanto a Europa é distorcida, né, nos mapas. Gente, se fizer um mapa da cidade do Rio de Janeiro hoje, como é que fica esse mapa, por exemplo, se você leva em conta o domínio
o domínio recentemente propalado aí na televisão das milícias, o domínio do tráfico, o domínio... o Estado do Rio de Janeiro, se você pensar sobre a ótica do Estado, esse mapa teria que ser bastante fragmentado, né? Verdade. Se você considerar há diversas regiões na cidade do Rio de Janeiro que escapam, de fato, à ascendência do Estado. Verdade. Enfim, Mas o ICMS todo mundo paga, né? Nem todo mundo. ICMS? ICMS, ICMS é difícil, Esse é difícil fugir. Isso é difícil. Eu acho que foi, né? Queria destacar um ponto que talvez esteja na esteira da discussão anterior, a questão da prestação de trabalho, etc. É uma pergunta mesmo, uma dúvida que eu queria colocar para vocês, que o João Bernardo, nesses 3 casos que a gente vai ver, né, que 2 que a gente viu e o próximo, ele chega a colocar uma certa uma não predominância dos trabalhos nos domínios senhoriais. Muitas vezes o que predominava era apenas o pagamento dos tributos, né, das prestações em gêneros, enfim. E a pergunta vai no sentido de qual é a implicação, né, dessa forma, né, da quase escassez da prestação de serviços em trabalho nos domínios senhoriais para uma historiografia mais tradicional, em que opõe frontalmente a servidão à liberdade com base nesse ponto da prestação de serviço, e também uma oposição muito frontal com a alta e a baixa Idade Média, quando em muitas regiões isso também vai se dissolver, né? Essa questão da prestação de serviço nos domínios senhoriais vai acabar ficando secundarizado, quando não, às vezes desaparecido em algumas regiões, né? E o João Bernardo mantém essa questão do caráter servil, apesar das prestações serem só gêneros alimentícios e enfim, moedas, talvez. E é isso. Qual a implicação dessa leitura do que o João Bernardo faz para uma historiografia mais tradicional, que acho que opõe muito frontalmente dois caráteres jurídicos e dois momentos da Idade Média, né, com base na servidão e nesses aspectos? Câmbio. Não, ninguém? Bom, isso é um tema de discussão dentro do próprio campo do marxismo, né? Não é incomum se destacar que para Marx, nas referências do próprio Marx, a renda em trabalho era a renda diferencial fundamental, né? A que constituía o coração da lógica da exploração no regime feudal, né? No modo de produção feudal. A perspectiva, portanto, é de que o modo de produção feudal visava, antes de mais nada, o acesso ao trabalho, né? Como forma fundamental, portanto, do controle da força de trabalho alheia. Talvez, eu fico até pensando agora aqui, enquanto eu falo, se isso não tem a ver com a perspectiva, né, ou com uma referência muito marcada para o Marx, que é de estudar, talvez se concentrar nas formas históricas, nos mecanismos diversos, historicamente mobilizados para a apropriação da força de trabalho alheia, né, como uma referência-chave para o que ele estuda no próprio capitalismo, né? Agora, isso é uma questão muito controversa, porque você não encontra no próprio Marx, no entanto, a descaracterização, a perspectiva de que na ausência da renda em trabalho, não se configurasse aí uma relação de servidão, né? Até porque eu acho que o Marx nunca fez nenhuma análise detalhada do modo feudal, as informações que ele tinha também na época, ele nunca entrou, nunca fez uma síntese muito aprofundada dessas formas feudais, né? E, como eu digo, portanto, se é possível, por um lado, dizer que ele insistia, ou que ele relevava, sobretudo, a exploração do trabalho,
o que eu acho que pode ter a ver, inclusive, com essa perspectiva dele, de entender as formas históricas de extração de trabalho, né, já que ele está pensando fundamentalmente no capitalismo, mas, por outro lado, também, como eu disse, ele não descaracteriza a servidão na ausência dessa forma. Tá? E o próprio João Bernardo segue um pouco essa perspectiva, né? Ou seja, ainda que ele destaque sempre que se manifesta a exploração de trabalho, né? a capacidade, em alguns casos e não em outras, de um senhor, né? extrair rendas em trabalho, para ele são um diferencial do vigor relativo do regime, né? Onde o senhor extrai trabalho, ele considera que o regime está mais enraizado, né? e mais favorável é a potência senhorial em relação ao campesinato, e onde isso não existe, ele considera que não, que é menor. Né? No entanto, ele não descaracteriza essas formas. Né? Para ele, qualquer expressão da renda é expressão da dominação. Né? Ela se realize na forma de exploração da força de trabalho, ela se realize na forma da exploração da força de trabalho já traduzida em resultado, que é quando o camponês entrega produtos, né? Ou ela se realize no produto transformado em dinheiro, né? Para ele, qualquer uma das formas é a expressão da dependência servil. Né? Agora, eu acho que a questão é um pouco por aí. Né? Portanto, acho que num extremo, a presença, qualquer forma de renda, eu sempre falo, renda em trabalho e ou em produto e ou em moeda. Né? Porque há casos em que as três se manifestam, há casos em que apenas duas. Né? Eu não conheço nenhum caso que fosse apenas em dinheiro, para a Alta Idade Média. Isso depois, para o final da Idade Média, tende a se impor. Né? Mas onde aparece a renda, qualquer tipo de renda, quando se manifesta, a meu juízo, a relação servil está configurada. Né? Agora, isso é uma questão chave, né? Porque, para muitos autores, quando desaparece a renda em trabalho genericamente na Baixa Idade Média, né, tem autores que já consideram isso como expressão do fim das relações de servidão, de dependência. Né? E eu acho isso extremamente questionável em termos de perspectiva. Né? Porque a forma de extração de excedente era uma forma diversa. E em qualquer um dos casos, mesmo que esse excedente seja transformado em dinheiro, ele continua sendo uma capacidade de absorver excedentes. Né? E, portanto, para mim, qualquer uma delas expressa a relação de servidão. A outra coisa é se você quer refinar essa reflexão para considerar, bom, mas tudo bem, todas expressam servidão. Agora, alguma delas, ou todas elas, quando aparecem, expressam uma servidão comparativamente mais vigorosa, mais enraizada. Essa é uma outra discussão, né, que pode ser feita, mas que não invalida, a meu ver, o primeiro argumento. Onde algum tipo de renda se sistematiza, a exploração servil está configurada. Agora, se a gente quiser estabelecer graus de servidão, se a gente quiser estabelecer peso relativo, aí a discussão pode tomar uma outra dimensão. Né? Eu tenho uma dúvida em relação a essas rendas em moeda. Elas, efetivamente, quando aparecem na documentação de quem estuda a Alta Idade Média, elas são, de fato, moedas corriqueiras, ou seja, moedas do cotidiano, ou são moedas de conta que aparecem na documentação? Que, por exemplo, se a gente vê lá na documentação uma moeda de ouro, né, o camponês tem que pagar uma moeda de ouro. Provavelmente ele não tinha acesso a essa moeda, então ele pagava o equivalente àquela moeda em, sei lá, em outra moeda de prata, talvez, de prata com cobre, ou talvez até mesmo em produtos. Né? Não sei como é que funciona isso na Alta Idade Média. Não sei se o Eduardo e Mário têm essa informação. Até onde eu sei, qualquer referência monetária, sobretudo em ouro, é usado como uma forma de expressar a quantidade de alguma coisa.
mas a moeda em si não era circulada nesses níveis camponeses, não. E o que a historiografia classicamente destaca para a Alta Idade Média, né, e considerando, inclusive, o que era o caso clássico francês, né, o caso clássico francês de entre Reno e Loire, né, é que na Alta Idade Média as rendas em moedas são, sobretudo, rendas de comutação, né, ou seja, são pagas em situações muito específicas, sobretudo quando camponeses e senhores acordam a supressão da prestação de um tipo de trabalho considerado muito oneroso pelo pagamento da renda em moeda. Tá? Então, ela aparece muito pontualmente. Ela não é de toda alheia, mas ela aparece muito pontualmente com essa configuração. Tá? Para suprimir uma prestação de trabalho que o camponês, né, tem muita dificuldade em prestar, para suprimir outras formas de expressão da dominação pessoal onerosas, sob o ponto de vista moral, sei lá, como, por exemplo, vai ter mais para baixo da Idade Média os registros do direito da prima nocte, coisa do tipo. Né? Agora, na Alta Idade Média, até onde eu sei, as revisões aí, eu não sei por onde vão, né? Se as revisões já vão no sentido de supor uma ampla circulação monetária na Alta Idade Média. Mas as referências clássicas apontam nessa tendência. As rendas e moedas não são estranhas, elas não são ignoradas, mas elas têm uma inserção muito limitada e, sobretudo, a tendência de configurarem uma alternativa acordada entre senhores e camponeses, para evitar a prestação de certos serviços considerados onerosos, difíceis de serem realizados. Né? Às vezes, por exemplo, trabalhos que demandavam trabalhos de artesanais que demandavam, né, um cuidado excessivo, né, que demandava algum grau de especialização, né, e que aí, portanto, os senhores poderiam dispor da renda paga para contratar, né, profissionais habilitados, né, os tais prembedados temporários a que se refere o João Bernardo, que eram, sobretudo, segundo ele, especialmente artesãos especializados, né, que transitavam entre as várias casas senhoriais, prestando serviço temporário para cada uma delas. Se eu não me engano, o Álvaro também, lá na tese dele, argumenta que esses genericamente designados cabaneiros, muitas das vezes, por essa designação, escondiam esses artesãos, né, comunitários e tal. E aí, que trabalhavam nesse regime de soldada também. Eu não sei se tem mais alguma questão do capítulo 9. Não, acho que já deu, gente. Já são 8h30, né? Seguimos, então. A gente pode deixar o 10 para o próximo, porque acho que se a gente entrar no 10, acho que o 10 tem bastante coisa, né? Ele é até maior. Sim. Vai fazer 10 e 11, talvez. 10 e 11. Acho que 10 e 11 é o ideal, que aí na próxima a gente pega o 12 e... como é que ele chama depois? Constante. As constantes. A gente pega os 12 e as constantes na reunião seguinte. Beleza. Fechado então, pessoal? Próxima reunião, 10 e 11. Beleza. Ok. O Thiago vai botar aí a projeção, para não dizer que eu estou querendo sair com muita pressa? Eu fui ver o final do vídeo e peguei nessa parte certinha. Calma. Agora do vídeo com o coração, vai. Não esqueceu, não. Uma semana. Rancor. Porra, eu botou até no vinagre, que é pra fazer ali uma conserva do negócio. Deixa eu ver aqui. 10 e 11, né? Eu vou colocar o 11 também. Capítulo 10 e 11. E a próxima reunião no dia 5 de novembro.
5 de novembro, sim. Aí. Então, pessoal, quem nos acompanhou, os bravos que nos seguiram até aqui, obrigado pela companhia. E a gente, enfim, reforça aqui a participação ali pelos comentários e tal. Quem quiser propor alguma questão, propor algum tema para discussão, fica à vontade. E até semana que vem. Valeu, gente. Abraço. Valeu, gente. Tchau, gente. Sim.